Olá pessoal, retornando à nossa videoaula sobre introdução à consulta em SQL, especificamente sobre o select, né? Nós já vimos anteriormente todos esses assuntos, o select, os operadores e as funções. Agora a gente vai ver um assunto importante que é agrupamento, assuntos importantes, agrupamento e subconsulta. Vamos imaginar essa consulta aqui. Eu quero retornar o valor total de salário pago aos funcionários do departamento 2. Valor total de salário, a gente viu que a gente consegue fazer isso com a função de agregação. Então, select sum, salário, from, funcionário, onde o departamento é igual a 2. Não é isso? E cá é a mesma coisa, eu quero saber o total de salários pagos aos funcionários do departamento 3. Então, será assim. Eu vou retornar, mostrar essa consulta aqui no banco, empresa. Ele vai me retornar aqui, 11.000 de 1, e se eu botar 2 aqui, o departamento 3, ele vai me mostrar que é 9.000. Só que agora, eu não quero ter duas consultas. Eu quero responder essa consulta aqui, o total de salários pagos aos funcionários de cada um dos departamentos, 2 e 3. Não quero que apareça separado como a gente viu anteriormente. Eu quero que apareça departamento 2, o valor é 11.000, departamento 3 é 9.000, uma mesma consulta. Para isso a gente tem que agrupar. Eu tenho que fazer essa agregação, o sum, salário, onde o departamento é igual a 2, ou o departamento é 3, ou o departamento em 2,3. E aí eu uso o comando group by. Group by quem? Agrupado pelo departamento. Se eu fizer essa consulta aqui, ela está certa, ela vai me dar o total, a soma dos dois. Se vocês olharem aqui, não estou usando o group by ainda, eu somei 11 com 9, vai dar 20.000. Então ele vai me mostrar os 21.000. Para eu trazer essa consulta separada, eu uso o group by. Então, group by departamento está aqui. Ele vai agrupar e trazer a resposta como a gente quer. Departamento 2 tem 11.000, departamento 3 tem 9.000. Então eu uso agrupamento. Qual o total de salários pagos dos funcionários de cada um do departamento 2 e 3? Eu agrupo aqui pelo departamento. O departamento tem que estar lá em cima. Se não tiver lá em cima, tem algum problema? Não vai ter, mas vai estar os valores separados aqui, ó. Tirar departamento. Vai estar 11.000 e 9.000 e eu não vou saber de quem que é. Então, via de regra, geralmente a gente agrupa aqui, eu basicamente prefiro colocar agrupa por departamento e esse campo eu já coloco cá em cima. Então eu já estou agrupando por ele, eu tenho que mostrar ele porque aqui geralmente vai ser uma função de agregação, um sum, um min, um max, um count, agrupado por esse campo. Então esse campo vem aqui em cima, porque ele vai mostrar, ele vai aparecer, né? Se eu tirar o ele vai retornar de todos os departamentos. Então vai aparecer mais um aqui, que é o 5. E agora eu tenho o comando, o having, que é, eu não quero selecionar todo mundo, eu quero selecionar os departamentos, o salário, onde o total, né, seja maior do que 10.000. Então se a gente for olhar aqui, maior do que 10.000, eu só tenho um departamento 2. Então, eu uso o sum salário. Percebe que eu estou usando um alias aqui para facilitar. Mas eu poderia chegar aqui, ó, onde o having sum salário, onde essa soma de salário seja maior do que 10.000. Então, eu estou fazendo uma restrição dessa consulta. Desconhecida, salário, group debt, não era nenhum salário.
Então, ele restringiu a soma total tem que ser maior do que 10 mil. Desses daqui de cima, maior do que 10 mil, só é o departamento 2. Para evitar a colocação salário, eu uso alias. Então, eu uso alias aqui, ES total, eu boto só o total. E cá embaixo eu não preciso usar o sans salário, eu uso o total. E aí é a mesma consulta. Então, agrupamento, para eu agrupar por um determinado campo, e aí eu geralmente devo usar uma função de agregação, nesse caso aqui eu estou somando, e o having é o comando a ser utilizado sempre em conjunto com o group by. Então eu não posso usar o porque o eu estou usando para restringir a consulta anterior, 2 e 3. Esse have sempre será, depois de agrupado, ele faz a restrição. Aí, só deixando bem claro, quando eu pego essa consulta aqui, seleciono a soma dos salários agrupado pelo departamento, percebe que eu já tenho aqui os dois campos, departamento e salário, e total. Aí eu uso o having, pode ser para total, pode ser para departamento. Eu posso colocar onde o departamento seja igual a 2. Então, eu faço uma restrição aqui. Débito seja igual a 2. Então, ele vai trazer 2 lá também. Ok? Então, agrupamento é isso. E aí a minha estrutura, quando eu entro com o group by, é o select, da forma como a gente viu, o from, o vem o group by, aí eu coloco o having, posso usar o having ou não, e o order by vem por último. Aqui está um exemplo de como ficaria uma consulta usando todos esses comandos. O order by, por fim, aqui ele ordena de forma decrescente, do maior para o menor, o campo total. Então vai aparecer o 11.000 primeiro. Se eu tirar o desk ou colocar o ASCII, que é o padrão, vai ser do menor para o maior. Então 9.000 primeiro. Aí alguns exercícios aqui sobre agrupamento. Qual a quantidade de funcionários por função? Eu quero agrupar por função. Então eu vou group by função. Group by função, quando eu falo quantidade é count, então quantidade por função. Quantidade de funcionário por número de filhos, então eu vou agrupar por filhos. Então group by filhos, eu só quero saber que tem filho, então eu coloco uma restrição de e aí o count, asterisco ou código de funcionário, que é a chave primária. Quantidade de funcionários por função e departamento, eu posso fazer isso. Um agrupamento composto por 2 campos, então função primeiro, depois departamento. Então, função e departamento. Vamos ver o resultado dessas consultas. Então, aqui ele vai me retornar função e a quantidade de cada um dos funcionários alocado por cada uma dessas funções. Aqui, a quantidade de filhos, né? A quantidade de funcionários por filho. Então, quem tem mais filhos aqui é a quantidade que tem mais filhos, né, de um filho. É que tem mais funcionário que tem um filho. 3 ali. E aqui eu agrupo tanto por função, então eu vou alocar função, a função analista. Qual a quantidade de função analista no departamento 2? Depois analista, departamento 3, analista, departamento 5. Ele vai mostrar essa quantidade assim, por função depois do departamento. Então, analista 2, do departamento 2 só tem um. Analista do departamento 3 tem outro. Gerente e por aí vai. E agora a subconsulta. O que é uma subconsulta? Eu faço um select, que é uma consulta normal, e eu posso fazer um select abaixo desse select. E aí, isso é uma subconsulta, uma consulta abaixo de uma consulta. Então, por exemplo, a gente vai para esse exemplo aqui, eu quero selecionar o nome e a função do funcionário que recebe o salário
que recebe o maior salário. Então, eu vou mostrar essa consulta selecionando o nome, que é muito comum a gente fazer. Eu quero saber o nome e a função que recebe o maior salário. E eu coloco o max aqui em cima. Então, o max a gente já sabe, ó. Quero saber o maior salário. Geralmente a gente faz assim. Venho aqui, seleciono o máximo salário, é 4.384, que é de Henrique, o segundo funcionário aqui. Mas quando eu seleciono nome e função, ele retorna para a gente, ó. Se a gente chegar aqui agora e executar, ele vai retornar. Carlos Macedo SEI. Mas ele trouxe o funcionário que tem o maior salário? Não. Ele trouxe aqui o primeiro, ó, Carlos. Ele faz uma consulta errada. Antigamente o MySQL não permitia esse tipo de consulta com Max, e eu colocando qualquer outro campo aqui que não tivesse agregado, mas hoje ele permite. Isso induz a gente a um erro. Então eu não posso fazer isso. Eu faço a primeira consulta, que eu já sei qual é o salário máximo, e aí, para eu saber que é Henrique e não Carlos, eu tenho que fazer uma subconsulta. Então vamos imaginar que eu tenho essa consulta aqui. Aqui foi não é 3.000 ali, né? O salário está 4.380, tá diferente. Deixa eu botar aqui 4.384.33, 4.384.33. Então, se eu souber que o salário é 4.384.33, eu sei que o funcionário que recebe esse salário é Henrique. Pronto, mas eu já sei também que para eu descobrir esse salário aqui, eu tenho um Select Max. Então o que é que eu faço? Eu substituo, se a gente for olhar aqui o Max que a gente fez antes, 4.000, eu substituo aqui esse número pela consulta. Só que, desculpa, se eu fizer isso aqui não vai funcionar. Ele vai dar um erro, porque aqui tem que estar entre parênteses. Só esse detalhezinho aqui. Então ele trouxe Henrique, gerente. Para eu fazer essa consulta, então, eu precisei... Então essa aqui está errada. Eu precisei tirar esse carinha aqui, esse número, e botar uma subconsulta dentro dessa consulta aqui. Então a consulta completa ficou assim. Eu vou selecionar o nome, a função do salário do funcionário, onde o salário seja igual ao máximo. E aí, ó, abre e fecha parênteses. Então tem uma consulta dentro de outra. Pablo, eu posso ter mais de uma subconsulta aqui? Posso. Então essa consulta vai ser aninhada. Aqui dentro eu posso fazer uma outra. E a resposta vai ser de trás para frente. Ele vai fazer a primeira, a consulta mais interna, para depois ele fazer externa. E aqui tem outro exemplo. Quais os departamentos que possuem funcionários com salário maior do que a média? Então eu preciso saber qual é a média dos salários. Selecione os departamentos que possuem funcionário com salário maior do que 1966, que era a média, e a média eu calculo com a VG, de programadores. Então eu substituo essa consulta aqui, coloco no lugar desse número. E aí ficaria assim. Então aqui eu sei quais são os funcionários que recebem salário maior do que a média dos programadores. Departamento e salário. Foi o que ele pediu. Departamento, poderia botar, né, quais são as pessoas que receberiam isso, mas ele pediu quais são os departamentos que possuem funcionários que possuem salário maior do que a média. Certo? E aí, quais os funcionários, aí eu quero nome e função, que não estão lotados nos departamentos que possuem salário maior do que a média. Olha aí. Mais de uma subconsulta. Nome e função do funcionário que não estão lotados, então onde o departamento note in, num departamento que os funcionários, aí é a consulta anterior, num departamento que possui funcionários com salário maior do que a média dos programadores. Então, eu pego isso aqui, ele vai me retornar todo mundo que não está aqui. E é exatamente Solange e Cristina.
Aqui tem um detalhe, que se eu trocar isso aqui e botar diferente, ele vai dar erro. E é interessante a gente saber por que esse erro. Ou se eu botar igual também, eu quero que onde o departamento seja igual a todos os departamentos ali. A gente viu que a consulta anterior ele traz isso aqui, ó, departamento 2, 3, 2 e 3, várias vezes. Se eu fizer com diferente ou igual, ele vai dar esse erro aqui, ó. Subconsulta retorna mais de uma linha. Significa que essa minha subconsulta aqui interna, essa daqui, ó, ela me retorna mais de uma linha. Quando é mais de uma linha, nesse caso 2 e 3, eu não posso usar o igual ou diferente. Aí eu tenho que usar o in, como é a negação, é not in, que é mais de uma linha. O in a gente viu que ele faz exatamente isso aqui. Not in 2 e 3. Então ele pega de um subconjunto aqui interno. Ele vai trazer exatamente o que não é 2 e 3. Então ele vai trazer Solange e Cristina, que se eu colocar aqui o departamento, é exatamente o departamento 5. Departamento 5. Não é nem o 2, nem o 3. Então se eu posso fazer isso com in, mais de um valor, então aqui como retorna mais de um valor, eu uso o not in. Certinho? E com isso a gente encerra o assunto de hoje. A gente viu dois assuntos importantíssimos que a gente vai ver mais na frente com conjunção. Então é importante vocês aprenderem, estudarem bastante sobre agrupamento e subconsulta. E a parte inicial é que a gente viu anteriormente. Certinho? Até mais. Bons estudos.